Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia. Ai, sabadão. Hã? Quem aí tá programando churrasco de sábado? Hã? Bom dia. Hoje não vai ter churrasco aqui, hoje não me programei para churrasco. Hoje nós vamos... Acho que a Dai tirou um frango pro almoço. Ai. Bom dia, moçada. Nossa senhora. Essa semana foi uma loucura mesmo. Aí, ó. Ai. Essa semana foi uma loucura. E... estragou meu celular. A Daia bateu a cabeça. O cachorro foi no porco espinho. Cedei o cachorro. Cara, que loucura. Você dá o cachorro e tem que botar ele pra dormir, cara. É muito... É assim, ó, eu vou falar pra vocês. É uma sensação bem estranha, sabe? Porque tu dá uma injeção ali no animal e ele dorme mesmo, ele dorme, sabe? E de certa forma tem um certo risco, né? Porque se tu colocar demais, o bicho pode causar uma parada cardiorrespiratória nele, né? Então não pode colocar muita... Como é que se diz? Muita anestesia nele, né? Mas foi interessante a experiência, sabe? Eu até comentei com vocês nos stories ali que como é importante a gente ter essa cabeça de enfrentar essas coisas, sabe? E tipo, mesmo na dificuldade ali, mesmo na sensação de que tipo, poxa, você tem que fazer, sabe? É parte fundamental isso aí. A gente ter essa noção que a gente é responsável, sabe? Então, é bem interessante, cuidar dos nossos, porque isso é cuidar também, né? E uma das coisas mais interessantes até, que acaba ocorrendo por causa disso, é que, por exemplo, teve uma vez na montanha que o Alfa, também um cachorro meu, ele brigou com outro, e aí ele cortou assim a testa, sabe, em cima, assim, mas abriu um talho feio, e eu tinha na época no meu kit uma agulha de sutura, que ela é uma agulhazinha que vem com um fio junto, pra poder fazer ponto. E aí eu fiz um ponto no Alfa, em cima da cabeça dele. O Alfa é bem quietinho. O Alfa, quando se machuca assim, é bem tranquilo pra tirar espinho, pra dar ponto. Imagina, ele tava acordado, deitado, e eu consegui dar um ponto nele. Então é bem tranquilo, sabe, com ele. Só que essas coisas a gente tem que fazer, sabe? Quando a gente tá no campo, quando a gente tá no sítio, assim, ó, essas coisas aparecem pra fazer. E você tem que fazer, não dá pro tempo inteiro você chamar alguém pra resolver as coisas. Então, tem que ser, a gente é responsável mesmo, sabe? Então, a gente às vezes até estranha um pouco, né? Quando as coisas acontecem, principalmente a gente quando tá na cidade. Tu olhava assim as coisas e falava, mas por que lá, né, isso, aquilo? Por que aquele cara não leva no veterinário? Por que né, as coisas lá, tem que ter um mecânico, leva no mecânico. Mas não, gente, a gente tem que botar a mão, a gente tem que fazer, sabe? A gente tem que resolver as coisas. Porque se você o tempo inteiro ficar terceirizando tudo e tal, e tu vai criando uma mentalidade forte, sabe? Tu vai criando... você começa a ter a capacidade de resolver cada vez problemas mais complexos e difíceis e que exigem mais de você. Porque... Imagina só eu há 6 anos atrás. Nunca imaginei que eu ia estar hoje anestesiando cachorro, fazendo ponto, construindo casa, sabe? Ia estar acordando 5 horas da manhã para pedalar. Meu Deus. Só que as coisas vão evoluindo, você vai crescendo, você vai amadurecendo. Mas para isso tem que se expor, você tem que se dispor a isso, né? E é tudo assim. Às vezes numa situação, quanto mais tu te expõe ao risco, quanto mais tu vai fazendo as coisas, mais tu vai conseguindo fazer coisas mais difíceis e melhores. É simples. É assim que funciona. Então, às vezes, você vai estar ali, numa situação de emergência, num acidente de trânsito, você congela. Você vai, ai meu Deus,
Ai, deu um acidente aqui, a pessoa trava. Ela fica parada ali, dentro do carro, né? Ah, eu tô vindo numa rodovia, aquaplanei, rodei o carro na pista, a pessoa trava. Ela trava dentro do carro, ela para ali, ela fica congelada. Por quê? Porque porque quanto mais momentos de estresse e adrenalina você é exposto, mais tu vai resolver esses problemas. Então a capacidade que uma pessoa que se coloca mais em situações complexas, que ela precisa resolver as coisas, quando acontece uma emergência, quando acontece alguma coisa nesse sentido, ela acaba resolvendo mais fácil. E a vida no campo, ela te proporciona isso sempre, né? Eu comentei ali, falei, cara, a gente é posto à prova o tempo inteiro, né? Então, assim, todo dia tem, às vezes, uma coisinha que você tem que resolver, todo dia. Então, você acaba ficando mais resiliente, você acaba aprendendo a lidar com situações mais complicadas todos os dias. E essa é a magia do campo. E por isso que eu acredito muito que a vida no campo, ela te fortalece muito, sabe? Porque é difícil na cidade você conseguir se expor o tempo inteiro. Você nem tem chance às vezes, é muito complicado. Então, isso serve tanto para os filhos, como exemplo, sabe? O Antônio estava comigo ontem Vocês vão ver, eu até gravei um pouco ali com a câmera, a gente anestesiando o Chico e, enfim, fazendo as coisas aqui. O Antônio estava junto o tempo inteiro, né, de manhã. Então, isso acaba fortalecendo ele, sabe? A visão dele das coisas, a capacidade que ele vai ter de entender que ele pode fazer as coisas. No vídeo de ontem, inclusive, saiu lá que eu coloquei, a gente colocou os meninos para acampar ali, sabe? Na frente de casa, eles dormirem na barraca. E uma coisa que eu sempre fiz desde pequeno, sabe? Meus pais sempre estimularam isso. Acampar, fazer as coisas assim, mais outdoor. Apesar de meus pais nunca terem vivido no campo e tal, mas a gente fazia isso. Ia nos finais de semana ali pra Rio dos Cedros, Alto Palmeiras, ali nas barragens. Eu era pequeno, a gente sempre ia pra lá. Acampar, sabe? Ir lá em volta da barragem lá. Então é uma coisa que eu fiz desde pequeno. E eu acho que muito dessa proximidade com a natureza, muito proximidade também com a tradição gaúcha também, desde pequeno, muito dessa mentalidade que eu tenho hoje, eu acho que veio disso, sabe? Então, assim, quanto mais a gente poder estar colocando os nossos filhos próximo a essas coisas reais, a capacidade que eles vão ter até de encarar os desafios, de resolver os problemas deles, vai ser muito maior. Então é inegável isso, sabe? É inegável. Então não adianta. A gente pode se enganar, achar que a gente vai botar as nossas crianças num playground onde não tem nada, que tem uma pontinha que ele não vai se machucar, porque daí lá dentro daquele playground eu posso ficar aqui relaxado, eu travo a portinha e ele fica lá dentro. Se ele cair, nem o chão ele vai se machucar, porque o chão é de borracha. Então, o que a gente está criando, que experiência que a gente está criando para essas crianças? Nada, nenhuma. A gente está só botando eles lá porque eles precisam ficar entretidos em alguma coisa, enquanto a gente, sei lá, almoça, come, fala com os amigos, faz festa, bebe. Então, assim, tem que cuidar com isso, sabe? Tem que cuidar. O excesso de segurança para as crianças também não é bom, né? Então, assim, acho que você não vai colocar seu filho de 3 anos para atravessar a rua sozinho, não é isso que eu tô falando, né? A gente tem que entender que tem coisas que não são saudáveis. O excesso de segurança, e aquilo que eu falo, tudo que tem na cidade é para imitar a natureza. Então tudo que é feito para as crianças é para imitar a natureza. Então quando a gente coloca um escorregador, a gente está imitando um barranco. Quando a gente coloca um balanço, a gente tá imitando um cipó, né? Então, essa é a lógica, né? Um gira-gira, a gente tá colocando uma adrenalina que ele teria, sei lá, montando um cavalo, né? Então, é muito disso, sabe? E essas coisas reais que a gente faz no campo, quando a gente tá no interior, elas trazem um significado para a vida, né, da família, da criança muito grande.
Então, olha, viver no campo é muito, muito mais do que só ficar uma vida tranquila aqui, que não tem o estresse da cidade. Isso também faz parte, óbvio, mas é muito mais que isso, sabe? Gerar essa capacidade de envolvimento familiar, de proximidade com os filhos, sabe? De entender as responsabilidades, de dividir os papéis do homem, da mulher, os papéis dos filhos. Então, assim, é fantástico quando a gente consegue ter a oportunidade de fazer isso, sabe? Acelerou! Ai, ai. O Arthur comentou ali, parabéns pra você e sua esposa que escolhe esta caminhada. E sabe, Arthur, que é difícil das pessoas perceberem isso. E quando elas percebem, elas não conseguem mais ficar no lugar onde elas estão, sabe? Então, é incrível isso. O Juliano mandou kkk, acelerou, E aí, bom dia! Sabe, gente? Então, assim, essa coisa... A gente teve uma pessoa, uma família que participou da imersão, de construindo um legado ali, né? Que eu fiz um mês atrás, mais ou menos. E no final de semana seguinte da imersão, eles foram no parque, lá em São Paulo. E alguém da família deles lá machucou a perna, quebrou o tornozelo. E aquilo fez eles pensarem assim, porque o que acontece? Qual foi a história? Eles moram num apartamento em São Paulo. E sempre no final de semana eles têm que sair do apartamento para ir levar as crianças no parque, para sair de dentro de casa, né? Só que o que acontece? Quando você faz isso, você está se expondo fisicamente a tantas coisas. Por exemplo, eu vou num parque, numa cidade grande como São Paulo, imagina. Você está expondo ali seus filhos a um acidente, né, envolvendo pessoas adultas. Você está expondo seus filhos a outras crianças que você não gostaria que eles estivessem se aproximando, porque daí eles estão vendo coisas que você não acredita que seja legal para sua vida, para sua família. Você está expondo eles a drogas, a verem coisas que não são edificantes para a vida deles. Então, assim, uma simples ida ao parque, qualquer adulto hoje numa cidade grande sabe dos perigos que é isso. Até para um adulto. Imagina só, você tem que colocar seus filhos num parquinho, às vezes que pode ter muitas vezes lá caco de vidro, coisas perigosas que não é aquele perigo que eu estava falando inicialmente, de você controlar, né, de você... Não, é risco de um sequestro, risco de um vagabundo vir ali mexer com a sua criança, entendeu? Então, assim, olha, é uma série de coisas que você pode evitar. E aí, o que eles fizeram? Eles falaram assim, João, pô, a gente fez a imersão, aí a gente teve esse caso lá no parque, lá, que ele se machucou, quebrou o tornozelo, e isso foi pra gente um alerta. Isso foi pra gente um tapa na cara. De falar assim, meu, a gente tem que mudar, sabe? E constantemente a gente fica procurando coisa pra fazer porque o nosso estilo de vida é ruim. Assim como tu mesmo comentou. Então, assim, esse depoimento deles pra nós faz todo sentido. Porque fala, cara, é isso. Tem que entender que a gente tá o tempo inteiro tentando adaptar a nossa vida, que normalmente é ruim, os hábitos são ruins, o estilo de vida é ruim. Pra quê? Pra suprir uma coisa que muitas vezes ela tá disponível no campo de uma forma simples, barata, que você não precisa ficar o tempo inteiro moldando a sua vida.
pra alcançar isso. Então assim, você tá correndo os riscos muito maiores. Eu fico pensando, cara, o que te deixa preso numa cidade desse tamanho, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Curitiba, sei lá o que, Fortaleza, sabe? Quando na verdade o que mais importa é a tua vida, meu. E você fica ali, preso naquilo ali por conta do que, cara? Qual é o risco maior? De um salário? 2 salários? 3 salários? Você tem medo de fracassar porque você ganha 2 salários, meu. Você tem medo de mudar a sua vida porque, sabe? Porque você tem um emprego. É ridículo isso, chega a ser, sabe? É muito eu sei que tem muita gente que tem essa necessidade de segurança, mas é uma mentira de uma segurança que não existe. Só tá na cabeça de quem tá ali. Que não existe. Amanhã o seu chefe pode acordar com a pá virada e te mandar embora. Entendeu? E aí você vai ter que... Aí sim você vai estar num problema. Porque você acreditou. Você se planejou em cima daquilo ali. Aí você se lascou. Capiche? Ai, ai. Tá esquentando. Esquentando hoje. Hoje tava 11 graus, hoje nem tava frio. Esquentou mesmo? Deixa eu soltar o treco aqui. Isso aí, ó. E sabe que o interior sempre vai ter os ladrão de galinha, né? Sempre vai ter. Droga. Sempre vai ter os ladrão de galinha. Só que assim, cara, a violência no interior, ela é infinitamente, ínfima, menor. E as pessoas têm... A gente tem um casal de amigos mesmo que... Ele trabalha remotamente, mas eventualmente ele precisa ir pra Curitiba, que é onde ele trabalha. E ela fica no sítio. E aí as pessoas perguntam assim, mas você não tem receio de ficar no sítio? Sozinha e tal, porque ele vai pra Curitiba e tal. Aí ela comenta e fala assim, cara, eu tenho medo de ir pra Curitiba, não de ficar no sítio sozinha. Percebe? Essa é a lógica. Você fala assim, cara, e pra que eu vou pra Curitiba? Deixa ele sozinho pra lá, daí ele vai lá, fica uma semana, às vezes lá, trabalhando, resolvendo as coisas, daí ele volta. E ela tá ali. E ela fala, cara, eu tenho medo de ir pra Curitiba, não tenho medo de ficar sozinha no sítio. Vocês entendem essa diferença? E as pessoas tiram por base isso, sabe? Tiram por base que, tipo assim, não, é mais perigoso ficar no sítio do que... Cara, você vai em Curitiba lá, aquele negócio da saidinha ali Quando você chega no portão pra entrar na sua casa, já tem ali uma moto encostando em ti pra te assaltar. Então isso, é ridículo, eu não consigo entender como as pessoas acabam fazendo isso. E eu era assim também, olha, apesar de que Jaraguá do Sul, onde a gente morava, nem era violento, zero violência lá. Zero. Nada de violência. Mas, e já tinha coisas que incomodavam, né? Hoje, olhando pra trás, assim, a gente percebe, caramba, como que a gente vivia naquela roda lá, daquele jeito. Então... Tem que se perceber nisso, sabe? Tem que ficar atento a isso. Tem que ficar ligado. E ninguém te fala isso. Porque ninguém não tem... Qual é a indústria que vai te estimular a ir pro campo? A você ser responsável pela sua própria vida? Nenhuma. Sou eu que tô te falando isso? É o João do Rama lá e a Tati do Rama que estão falando isso. Tem uma meia dúzia de gente aí que tá falando isso. Entenderam? Olha,
E aí que tá, mesmo no interior as pessoas ainda estão com a mentalidade da cidade, né? O pessoal tá trazendo a cidade pro interior. Então assim, há uma coisa boa nisso, sabe? No entanto, a gente não pode se deixar levar por essa modernidade, desse estilo de vida moderninho, sabe? Esse é o problema. Então assim, esse é o... Deixa gravada a live, por favor. Fica gravado, fica 24 horas, hein? Mas essa aqui eu vou ficar até segunda-feira. O sistema é complicado. É um ciclo. Trabalha, paga dívida e morre. Cara, mas isso é no campo também. Não, isso não muda, sabe? Uma coisa que o pessoal fala, que a gente vive fora do sistema, né? Mas a gente não vive fora do sistema, a gente não quer viver fora do sistema, entendeu? Por exemplo, a Daya machucou a sobrancelha ali, que ela cortou, bateu na cama. Cara, eu não vou fazer igual eu fiz com o meu cachorro, entendeu? Não vou ali tentar eu fazer um ponto, eu resolver uma coisa ali que, pô, pode ficar feio, pode... Não, eu vou recorrer à cidade, eu vou recorrer a um médico, entendeu? Não é isso que eu tô falando. O problema é a gente se bastar com isso. Então assim, eu já falei outras vezes, a cidade tem o seu lado bom. Vamos lá, qual é o bairro que toda a cidade tem? Deixem aí pra mim, qual que é? Qual que é o bairro que toda a cidade tem? Hã? Vamos ver quem é que tá prestando atenção aí no que eu tô falando. Qual é o bairro que toda cidade tem? O que é o que é? O nome do bairro que toda cidade tem. Aí, Eduardo, centro. É isso, toda cidade tem o centro. Só que o que acontece? O centro, ele é um centro, ele centraliza. Ali é onde as pessoas vão centralizar o quê? O seu comércio. Elas vão centralizar um atendimento, elas vão centralizar uma prestação de serviço, alguma coisa que precisa. Então, você quando está na cidade, você vai até o centro da cidade para resolver alguma coisa, né? Então, assim, só que hoje, o centro, ele virou já ele virou tudo. Então, assim, as pessoas esqueceram que o centro seria para facilitar a logística, facilitar encontrar uma coisa que você precisa, né? Só que não. Hoje o centro, ele é o principal. Hoje o centro virou a vida. Então, aí a gente vê esse monte de problema que acontece com isso. Então, assim, o centro é importante. A cidade, né, que a gente chama da cidade, é o centro. Ele é importante. Eu vou precisar de alguma coisa que eu não tenho. Eu vou no centro da cidade e encontro alguém que possa me oferecer aquele serviço ou aquele produto. E aí eu volto para onde eu tô. Essa seria a lógica. Entendeu? Eu preciso de um atendimento médico. Eu vou ao centro da cidade, onde lá vai ter um médico, lá alguém que vai prestar um serviço, um contador, alguém que tá lá trabalhando para isso, um ferreiro, né, um mecânico, um eletricista. É lá que eu vou encontrar. Só que se resumiu a isso. Hoje o centro não é o centro onde eu vou lá centralizar minha logística, centralizar a informação. Não, hoje o centro, ele é a vida, então tudo gira em volta do centro. E você vive ali. Você vive dentro do... É mais ou menos assim, se desse pra fazer, e é o que estão fazendo já, e é o que vai acontecer, isso aí daqui 100 anos vocês vão ver isso. Se estiverem vivos ainda, que provavelmente quase todos nós aqui não vamos estar mais aqui. Mas as cidades, os centros, elas estão virando grandes shopping centers. Então, é mais ou menos como se você fosse viver dentro de um transatlântico, de um cruzeiro, né? Onde você entra lá dentro e você não sai mais de lá de dentro, porque lá dentro tem tudo que você precisa. Tem comida, tem água, tem cama, tem entretenimento, né? Então, assim, se hoje as pessoas pudessem morar dentro de um cruzeiro, elas morariam.
Elas iam ficar ali dentro, que nem uns hamster ali. Igual aquele filme do Wall-E lá, que os caras sentam numa cadeira, eles só apertam botões. Então é isso. Isso aí, ó, é um retrato. Então a grande maioria das pessoas não percebe que está vivendo nisso. A grande maioria, todas quase, de cada 100 tu vai encontrar um que se questiona sobre isso, e olha lá ainda, que está ali vivendo. E o problema é que isso é tão forte, essa dependência, que quem está no interior muitas vezes quer viver isso. Porque parece mais confortável, porque parece mais gostoso, porque é mais prazeroso, entendeu? E hoje os adolescentes, com o advento da internet, eles estão tão vidrados nisso, que eles acabam tirando a própria vida porque perdem uma conta no TikTok. Entende? Então, por quê? Porque eles querem isso, eles querem o que a cidade, eles querem viver dentro de um grande shopping center. Entendeu? Onde tenha tudo a um clique de distância. Ninguém quer, cara, hoje, mas levar uma vida saudável, uma vida de esforço, de doação, sabe? Porque não é que as pessoas não querem, que elas não vejam, elas não veem quanto isso é bom, quanto isso é fascinante para a vida delas. Por quê? Porque tá ali consumindo porcaria na internet, porque tá vendo que na cidade tudo é mais gostoso. Por que diabos alguém vai querer plantar uma mandioca? Cara, se tem uma mandioca na verdureira, descascada, dentro de um pacotinho. Hã? Sabe? Se você não vê sentido nisso, não faz sentido mesmo você querer mudar de vida. Você tem que primeiro perceber o que você está consumindo, o que você quer para sua vida. E essa é a grande Matrix, né? Então isso não sou eu que estou falando, isso aí, ó, os filmes mostram pra gente o futuro, né? Porque existe um plano, mesmo que não seja esse plano de globalização, de nova ordem mundial, não sei o que. Não, existe um plano da indústria mesmo, individual, de cada uma, onde cada uma delas rege os seus interesses e isso acaba convergindo para um interesse comum entre eles, e aí eles vão fazer de tudo para que os seus arredores, né, os seus chegados façam o que eles querem, e aí isso começa a parecer que existe um plano individual, global, quando na verdade é uma soma de interesses que acontece isso. E os filmes retratam isso de uma forma exemplar. Todas as vezes que você vê um filme apocalíptico, você vê um filme futurista, ali está o retrato do que vai, para onde a gente vai ir, sabe? Só que é escolha sua, né? Querer fazer parte dessa história, desse futuro ou não. É escolha sua. O que você acha de pessoas na cidade que tem que comprar até cebolinha? Cara, Rony e Letícia, eu não acho nada. Eu só penso que eu comprava cebolinha, meu. Entendeu? Eu comprava açúcar. Eu comprava óleo de soja. Teve uma época da nossa vida que a gente comprava margarina. Então assim, o problema não são as pessoas que estão fazendo isso. O problema é você que sabe que isso é uma porcaria e tá ali ainda fazendo. Entendeu? A ignorância que a gente vivia antes, né? Cercado por essas coisas todas. Infelizmente é a vida, cara. A gente, sabe? A gente não tá sendo ensinado a pensar. Mas à medida que você começa a pensar, começa a ver as coisas, você se permanecer nisso é um besterol. Entendeu? Porque daí você tá ignorando o fato de que isso é importante. Agora é o seguinte, se você tá assistindo essa live, você pensa exatamente isso que eu tô falando aqui e concorda com isso, e você não tá fazendo nada para mudar, aí sim eu acho que você tá dormindo. Aí sim eu acho que você tá com preguiça, que você tá procrastinando. Aí sim.
Agora não tem como eu chegar ali, bater na porta de alguém que tá lá com o seu Onix zero, que tá com o seu apartamento na cidade, comprando todos os dias pãozinho francês na padaria, né, se entupindo de Coca-Cola e assistindo séries sem parar. Como é que eu vou chegar com uma pessoa dessa e vou ter um papo desse? Não tem como, ela nem vai me entender. Eu vou falar 10 minutos, ela vai falar assim: pois é, né? Vamos assistir o jogo? Por quê? Porque a pessoa não tá nem aí porque eu tô falando, ela não vai entender. Mas pra você que tá me ouvindo e entende o que eu tô falando, é você que tem que começar por você, bicho. Não adianta ficar se preocupando com a cebolinha do outro. Entendeu? Essa é a lógica. Essa é a lógica. E eu era assim. Eu ficava tomando Coca-Cola, assistindo Netflix, comendo pãozinho com margarina e mortadela. Entendeu? Já fui esse cara. Já fui. Hoje não sou mais. Graças a Deus. Graças a Deus tive oportunidade de conhecer outras coisas e poder perceber quando a nossa pode ser uma vida na cidade. E não só na cidade, porque esse mesmo exemplo pode ser encontrado no campo também. Então assim, o campo vai te ajudar a algumas coisas, mas ele não vai solucionar os problemas se você ficar querendo ser molenga, fracote, consumista, burro, entendeu? Tem que botar a mão, tem que fazer. E não adianta só estudar também. Não adianta só ter todos os cursos do mundo e ler todos os livros da Amazon e enfim. Tem que fazer. É 80% transpiração e 20% inspiração. Então bora lá. Bora lá. 5 minutinhos aqui mais pesadinho, só porque senão eu não consigo falar, se eu peso demais. Então vamos lá. 5 não, 3 minutos, senão dá ruim. Tá bom? Então é isso. Comecem por vocês, cara. Comece por você. Não adianta. Não adianta eu ficar botando a culpa nos outros se eu não tô educando meus próprios filhos, se eu não tô correndo atrás do que é minha responsabilidade. Senão é muito fácil ficar botando a culpa nos outros. Vamos lá! Quem tá chegando agora, assiste a live que vai ficar gravada, hein, meu? Até segunda só. Bom dia, você me inspirou a sair cedo da cama e pedalar. Bora lá, querido! É isso aí! Hã? Só os tigres sobrevivem a tamanha pressão. Bora! Vocês acham que eu tô de brincadeira, bicho? Vocês acham que eu venho aqui só pra me aparecer? Vocês estão fora. Me preocupo, cara. Me preocupo mesmo. Porque eu não tive isso. Ninguém me explicou. Ninguém sentou e bateu papo comigo sobre isso. Foi 7 anos pra chegar aqui. Então não vem me dizer que é sorte, meu. É trabalho. Ah! Tá louco? É esforço. Não é moleza, não. Quer moleza, mastiga água. Ah! Bora lá! Bora lá que tá pesado esse trem. Ai, ai.
Ai, ai. Segurei, segurei. Você pedala jejum? Aham. Só toma um café e água. Primeiro um copo d'água bem grande e depois uma xícara de café. Aí eu sento aqui e empurro o pedal. Ateliê. Então é porque você não viu a construção da montanha. Volta lá. 1.300 vídeos mostrando como se faz, rapaziada. Não foi ontem. Não foi antes de ontem. É 5 anos. 6 anos. Chega de mimimi, meu. Bora. Bora. Ai, ai. Acelerou. Ai, ai. Agora vai sair o coração por fora. Ai, ai. Ai, ai. Ai. Bora lá. Ai, já tá no final. Ai, 1 minuto e 20. Concentra. 1 minuto. Ai. Ai. 15. Ai. Uou. Ai, quase preteou a tela. Ai. Ai. Gente, sabadão. Se você já tá com a vida pronta, bora curtir a família no fim de. Se você trabalha de segunda a sexta, é sábado e domingo que você vai fazer a diferença. Então bora. Sábado e domingo. Bora planejar e principalmente a executar. Fazer. Use o sábado, use o domingo. Use os horários que você não está trabalhando para trabalhar o seu plano. Diferente disso, alguém está pensando em como manter você no plano dela. Simples assim. Tá bom? Fiquem com Deus. Bom sábado e domingo. E aproveita ou a família ou para fazer
Um plano do qual você coloque a sua família em primeiro lugar. Tá bom? Cuidem dos seus! Ai, Zágalo, 40 minutinhos de pedal. Ai, ai, que maravilha. Ai. Odeio acordar cedo. Odeio fazer exercício físico. Mas tem que fazer, moçada, não adianta. Tô falando isso pra mim mesmo também. Tem que fazer. Tá bom? Valeu! Beijo!